Pedras misteriosas no caminho do Álvaro Garneiro, em Portugal. Que mistério é esse? Paulo, essas pedras gigantes têm milhares de anos e o Álvaro vai contar qual é o significado delas. Pedras milenares, Tem pelo menos 7.000 anos. com inscrições misteriosas. Você consegue ver alguns símbolos. O que são as tais pedras? E por que elas estão naquela região de Portugal? Os 50 por 1 segue em Évora, cidade portuguesa na região do Alentejo. Álvaro está hospedado em um resort na área rural. Parece que a gente está numa fazenda, né? Você não escuta barulho de carro, no meio de uma vegetação que lembra um pouco até a savana africana. Um local confortável, luxuoso e todo cercado por pés de sobreiro. Dela sai a cortiça. E os portugueses são os maiores produtores de cortiça do mundo. Além de matéria-prima das rolhas das garrafas de bebida, a cortiça é usada ali também para decoração. E o hotel é todo revestido com essa cortiça que, além de criar um isolamento acústico, ele dá uma estética muito moderna para o hotel. Mais que isso, a cortiça é um bom isolante térmico, algo indispensável em uma região onde as temperaturas variam bastante. Álvaro segue agora para uma plantação de oliveiras que produz um dos alimentos mais antigos da humanidade e que se tornou também sinônimo de Portugal. Hoje vocês vão conhecer um dos azeites mais populares na mesa dos brasileiros. Além da torre, a fábrica que Álvaro visita é conhecida por abrigar a matriarca, uma oliveira milenar. Ela tem minha idade, 50 anos? Quantos anos ela tem? Tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos? Mais de 1000 anos, é verdade. E ela ainda está... E ela ainda dá azeitona. Ana Carrilho, que é especialista em produção de azeite, conta que na propriedade são cerca de 80 hectares só de oliveiras, que produzem vários tipos de azeitona, a matéria-prima do azeite. A colheita é feita à mão e depois as azeitonas ficam armazenadas em grandes tonéis. E depois elas são prensadas do outro lado. Depois são extraídas, a azeitona é moída e depois é extraído o azeite. E como é que você tira o caroço dela? Depois extraímos o azeite, retiramos o caroço. Ah, então ela é moída junto com o caroço. Junto com o caroço. Sim. Ao ser moída com o caroço, o máximo de líquido é extraído. E a sobra é usada na criação de biocombustível, que gera energia para toda a fazenda. Temos uma caldeira central que é alimentada a caroço e produz água quente e calor para toda esta estrutura do esporão. Na visita às oliveiras, Álvaro recebe um convite diferente. Já fiz o teste de uísque, de vinho e outros ingredientes, mas de azeite eu nunca tinha feito. Vamos lá? Bora. Picando agora, se sentirmos o centro. Na mesa, alguns copinhos com tampa. São alguns dos azeites produzidos ali. Ele tem, você vê que no final ele tem uma pegada, como se fosse um ligeiro picante. Um ligeiro picante. Azeites suaves, doces, cítricos. Álvaro experimenta de todos os tipos. E é denso esse, hein? Uhum. Pega também no final. Mais até. E amarga. Para dar uma amargada mesmo. Existem especialistas que fazem testes de azeite, como esse que Álvaro está fazendo. São os chamados catadores, que são similares aos enólogos com relação aos vinhos. Esse é uma delícia. Portugal é um dos maiores exportadores de azeite do mundo. E o Brasil é o país que mais compra essa produção, com uma média de 30.000 toneladas por ano. Da fábrica visitada por Álvaro, o Brasil é o principal comprador.
40% do azeite que nós produzimos vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Álvaro segue agora para Peramanca, região que tem forte ligação com o Brasil. Diz a lenda que em 1500 os portugueses teriam levado o vinho à nova terra que descobriram. Saiu daqui, dessa região, o vinho que os brasileiros tomaram lá quando Pedro Álvares Cabral chegou, veio dessa região aqui. A carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que narra o descobrimento ao rei Dom Manuel I de Portugal, fala sobre o consumo da bebida por aqui. Comiam conosco do que lhe dávamos, e alguns deles bebiam vinho. João Grave, o proprietário da vinícola que Álvaro visita, explica o significado do nome Peramanca. Peramanca quer dizer pedra manca, porque pera é pedra em latim, certo. Manca de torta, portanto, a região das pedras tortas. E você tem essa pedra torta aqui, Essa pedra está aqui. É época de vindima, quando as uvas são colhidas das videiras. Enquanto os funcionários trabalham, Álvaro e João chegam a tal pedra torta que teria dado nome à região de Peramanca. Como é que essa pedra veio parar aí? Você tem noção? Isso é um grande mistério. É um mistério? Especialistas já visitaram a pedra e ninguém sabe como ou por que ela está ali. Esta pedra está em cima de outra pedra, a gente não sabe o que é que está aí debaixo. Pode ser um jazigo. Ninguém sabe como ela veio parar aqui. Não há dúvida nenhuma que esta pedra foi posta aqui pelo homem. Isso parece não parece que ela foi colocada aí? É. Agora, quando e por quem? E por quê? E por quê? A gente não vai saber tão cedo. Mas um mistério só é pouco. Álvaro segue agora para conhecer outro, ainda maior. Um mistério descoberto nos anos 70, chamado de Cromeleque dos Almendres. Esse sítio arqueológico aqui é um dos mais importantes da Europa. Ele tem pelo menos 7.000 anos. A construção remonta à Idade da Pedra em um período da pré-história também conhecido como Neolítico. Cada pedra dessas é chamada de menhir. Cromeleque é o nome dado a um conjunto de menires. Acredita-se que os 95 menires dali foram tirados de rios próximos. Os menires estão dispostos em 2 círculos, um maior e outro menor, construídos em períodos diferentes. Tem evidências aqui que esse círculo menor aqui é o que foi construído nessa parte do templo há 7.000 anos. 3.000 anos depois dessa construção aqui desse templo, eles fizeram o maior. A construção em solo português lembra Stonehenge, o mais famoso monumento arqueológico do mundo que fica na Inglaterra. Alguns menires têm desenhos que ainda seguem preservados. Indícios de que a comunidade da época mantinha uma certa organização. O guia Vitor arrisca uma hipótese. Aqui nesta pedra que nós vemos, conseguimos identificar aqui 3 círculos. Não sei se estão a ver aqui. Estou aqui, exato. Quando acontece o solstício de verão, 21 de junho, que é o maior dia do ano, certo. Se fizermos uma linha entre estes 2 pontos, ou seja, esta pedra e a outra pedra que está lá em baixo, sim, vai encontrar o nascer do sol. E só nesse dia é que faz uma linha. E nós achamos que isto era um monumento à vida, é um monumento à fertilidade, mas não à fertilidade dos homens, à fertilidade da terra. O dia cai, mas o mistério sobre os menires não acabou. No dia seguinte, Álvaro encontra uma pessoa especialista no assunto. Do meu lado está o seu Manuel, é um arqueólogo, conhece tudo e vai nos explicar um pouco sobre Cromeleque. O que eu vi ali? É um templo? O que aquilo significa?
Olha, de uma maneira simples, o que você viu ali foi um monumento. E um monumento que é dos monumentos mais antigos da humanidade. Dos monumentos mais antigos, em particular na Europa, mas da humanidade inteira. Antes da construção daqueles monumentos, toda a humanidade vivia só da caça e da coleta. Certo. Não cultivava. Não cultivava. Ninguém vivia todo o ano no mesmo lugar, eram todos nómadas. Iam mudando atrás da caça, atrás dos recursos. Aquele monumento marca essa decisão, esse momento, essa fase em que a humanidade decidiu fazer agricultura e passar a viver de um jeito muito diferente em muitos aspectos daquele que vivia antes. Além de morada, os menires serviam também como marcação e orientação territorial. O formato circular é usado até hoje. Como se fosse um auditório. No fundo, é o jeito como a sociedade se junta para discutir assuntos importantes. Eles chegam a outro menir, esse muito mais alto. Está vendo que este é bem maior do que os menires dos almendres. Bem maior. Okay? Mas ele sempre foi solitário aqui ou tinha mais? Sempre foi solitário. Também diz outra coisa. Existem dezenas de pedras como aquela espalhadas pela região. Esta é das maiores. Tem 7 metros de altura e pesa cerca de 10 toneladas. As ferramentas da época, mesmo rudimentares, foram essenciais para levantar os menires. 2 troncos para fazer carril, estes 2, 4, não é? E depois os rolos que fazem de roda. Se eu colocar o menir cá em cima, se tivermos pessoal aqui puxando estas cordas, a gente vai puxando, ele vai rolando, traz o rolo cá para a frente, ele vai rolando, ops, agora aqui e cai cá para dentro. E aí vamos usar a alavanca. Depois temos que colocar aqui uma coisa por baixo. Você vai botando a pedra e vai fazendo a alavanca. E tal, até que ela chegue cá. Para encerrar a viagem, Manuel leva Álvaro até um dos pontos mais belos do Alentejo, o Castelo de Monsaraz. Esta é uma das portas do Castelo Medieval de Monsaraz. Quantos anos esse castelo? Olha, tem cerca de 1000 anos. A construção fica no alto do Morro de Monsaraz, bem próximo da divisa com a Espanha. Manuel, eu estou vendo aqui que tem uma outra muralha aqui. Exato. Então é assim, estes castelos, estas vilas fortificadas, tinham 2 muralhas. Uma muralha exterior, que protegia toda a vila e todos os moradores dos inimigos, e uma muralha interior, que protegia os senhores dos seus súditos, da população. Então ele ficava aqui meio isolado. Castelo dentro do castelo, de certa maneira. Na parte de cima, uma arena. Ele foi basicamente construído para defender os portugueses dos vizinhos espanhóis, que era logo aqui ao lado, é um castelo de fronteira. Meu, que espetáculo! É a arena. Que vista maravilhosa! O castelo é cercado por uma muralha e dentro dela há uma vila tranquila com uma vista para lá de privilegiada. Olha a visão. Que lindo! A arquitetura remonta ao período medieval. A vila, onde hoje vivem cerca de 800 habitantes, tem casas branquinhas e algumas pequenas lojas e restaurantes. Tudo com muito charme. Eu estou encantado com essa vilazinha. O castelo e a pequena vila, apontados como uma das 10 maravilhas de Portugal, atraem também pela bela vista que proporcionam. Por isso, acompanhar o pôr do sol dali é simplesmente imperdível. E aqui eu vou me despedindo da região de Alentejo, com um pôr do sol maravilhoso, e espero vocês no próximo domingo. Até lá!